salve curiosas, me chamo Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística, com as principais histórias e curiosidades do futebol no mundo. E no vídeo de hoje eu trago as maiores goleadas sofridas pelos principais times no Brasileirão. Meus amigos, os times grandes não tiveram sossego e já tiveram seus dias de goleada. Uma lista boa recheada de surpresas e também muitas histórias tristes. E sem mais delongas, bora pro vídeo! E começando pelo Atlético Mineiro, que no Campeonato Brasileiro de 1937, mais conhecido como o Torneio dos Campeões, uma história longa, meus amigos. A CBF reconheceu como título brasileiro, ele que foi organizado com os campeões estaduais do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Também contou com um convidado da Marinha, e na época ele foi organizado pela Federação Brasileira de Futebol, a FBF. O Atlético Mineiro foi reconhecido como campeão. Enfim, vamos para a goleada, que é justamente sofrida pelo Atlético Mineiro contra o Fluminense, no quadrangular final. Um placar histórico de 6-0, com destaque para Hércules, que fez 3 gols na mesma partida. E a outra maior goleada sofrida pelo Atlético Mineiro foi contra o Sport, no Campeonato Brasileiro de 2000, sendo que o jogo foi em pleno Mineirão, com direito a 5 gols de Leonardo. Sim, meus amigos, um espetáculo à parte de Leonardo contra o Atlético Mineiro, uma goleada arrasadora em pleno Mineirão e um placar que jamais será esquecido tanto para a torcida do Galo de forma ruim quanto para a torcida do Sport, do Leão, com forma positiva. E a maior goleada sofrida na história pelo Botafogo no Brasileirão foi contra o Palmeiras em 1999, em pleno Parque Antártica. Meus amigos, o Botafogo teve o azar de enfrentar o atual campeão da Libertadores naquela edição, um passeio à parte de Asprilla. O destaque do jogo também vai para Evair, que também fez o seu gol no jogo. Uma goleada inesquecível para a torcida alviverde. E a maior goleada sofrida pelo Corinthians no Brasileiro foi contra o Juventude em 2003. Placar histórico de 6-1. Um belo passeio com destaque para Leonardo Manzi e Hugo. Sim, meus amigos, o volante Hugo, que logo após atuou pelo Corinthians, depois jogou no São Paulo, fez parte da seleção histórica do Muricy. Teve um lance muito bonito que ele até quase fez um golaço de letra nesse jogo, mas aí houve uma interceptação e o gol não foi dele. Na Serra Gaúcha é difícil de jogar, meus amigos, e o Corinthians sentiu na pele aquela tarde tenebrosa. Passeio, Juventude 6, Corinthians 1, e com direito até pedido de demissão ao vivo do técnico Geninho, que na época treinava o Corinthians. Que situação, hein? Tá ali bem pertinho do Geninho, ainda vamos tentar ver se o Geninho fala alguma coisa, né? É pouco provável, mas de todo jeito. Geninho, você talvez seja o que tenha menos culpa, mas costuma pagar por isso o técnico, né? Ah, mas com certeza. Com certeza. Eu acho que esse negócio de culpa é uma coisa muito subjetiva, né? A gente machucada, renovação. Mas você é o comandante, né? E você tem que assimilar as coisas. Acha que não fica depois disso? Você acha que não fica no Corinthians depois desse jogo? Não, eu acho que depois desse resultado eu peço pra sair. Bom, tá aí então, né, cara? É o que eu imaginava, né? E falando agora do Cruzeiro. Cruzeiro sofreu 2 goleadas de 5-0 em pleno Brasileirão, sendo a primeira para o Santos em 1983, com um show à parte de Serginho Chulapa, que fez um hat-trick, fez 3 gols na partida, e também de Paulo Isidoro, que fez um partidaço. Passeio completo do Peixão para cima da Raposa. E um outro jogão foi contra o São Paulo, acreditem, em pleno Mineirão, na edição do Brasileirão de 1997. E adivinhem só, meus amigos, os 5 gols do jogo foram todos de Dodô. Sim, meu amigo, o Cruzeiro, um mês antes de conquistar o bi da Libertadores, tomou um passeio histórico em pleno Mineirão, 5-0, 5 gols de Dodô, um show à parte do artilheiro dos gols bonitos. Dida sofreu naquele jogo, hein? Aliás, muitas goleadas surgindo no Mineirão. Já foi o Atlético Mineiro contra o Sport, Cruzeiro anteriormente contra o São Paulo. Mineirão é um lugar complicado para se jogar. Seleção brasileira que eu digo, até porque o Mineirão é o palco dos passeios, né, meu? Quem joga de visitante lá se dá bem, viu? Complicado, hein? E voltando pro Rio de Janeiro, vamos falar do Flamengo, que tomou uma goleada do Botafogo de 6-0 em 1972. Um jogo inesquecível para a torcida botafoguense, até porque Jairzinho fez 3 gols no mesmo jogo. Sim, meus amigos, Furacão da Copa acabou com a partida, acabou com o clássico, meteu um hat-trick diante do Flamengo. Destaque também para Fischer, que fez 2 gols no jogo, uma sonora goleada diante do maior rival. E você que está assistindo Fita, já é inscrito no canal? Não? Então se inscreva no Fita Futebolística, ative as notificações para não perder as novidades, lembrando que toda quarta e sexta-feira tem vídeos novos no canal, e deixa o like se você está gostando do vídeo até aqui. Demorou?
Então bora seguir que tem mais passeio por aí. Ó, bora! E falando agora do Fluminense, que tomou uma goleada de 6-0 do Sport. Rapaz, o Sport tá aparecendo demais aqui nesse vídeo, meu. O jogo foi na Ilha do Retiro. Destaque para Leomar, que fez 3 gols na partida. Sim, meus amigos. Leomar, que é considerado uma das convocações mais esquisitas da história da seleção brasileira. Meteu 3 gols no mesmo jogo. Destaque também para Luiz Miller, que fez 2 gols na partida. Um passeio completo, sendo que o time do Fluminense estava bem fragilizado nessa época, estava na luta contra o rebaixamento. Naquele ano acabou caindo, mas não caiu, enfim, teve o tapetão, o Flu ficou no Brasileiro do ano que vem. Mas mesmo assim, meus amigos, uma sonora goleada diante do tricolor das Laranjeiras. Leão 6, Fluminense 0. E no jogo dos tricolores entre São Paulo e Fluminense, pelo Brasileirão de 2002, o São Paulo meteu 6-0 no Fluminense. Sim, meus amigos, um passeio inesquecível, com destaque para Júlio Batista, Kaká, Luiz Fabiano, um timaço da época que o São Paulo tinha, uma goleada inesquecível. Esse jogo teve de tudo, o Romário brigando com o zagueiro Andrei, em seguida a falha, aí os gols começaram a sair, o time do Fluminense perdidinho em campo, um show do soberano em pleno Morumbi. E agora falando do Grêmio, meus amigos, o Grêmio tem a maior goleada sofrida contra o Goiás, na partida válida pelo Brasileirão de 1997, na qual o contexto do jogo era a despedida de Paulo Nunes, que estava a caminho do Benfica, e esse foi o presentão que o Grêmio deu para o Paulo Nunes de despedida, meus amigos. 6-0, com destaques para Aloysio Chulapa, que na época atuava pelo time esmeraldino, Alex Dias, Betinho fez um golaço de falta nesse jogo. Aqui a palavra do vídeo é passeio, meus amigos. Passeio do Goiás para cima do tricolor gaúcho, meus amigos. 6-0 sem dó. E falando agora do maior rival do Grêmio, que é o Internacional, que tomou 3 goleadas de 5-0 em edições diferentes de Brasileirão, começando pelo jogo contra o São Caetano em 2003. Jogo este que deu inclusive vaga para o São Caetano na Libertadores de 2004. Um passeio à parte de Somália, Varley, Marcinho, Ademar fazendo gol de falta, um chocolate. O azulão neste dia fez a festa contra o Colorado. E uma outra goleada emblemática desta lista foi contra a Chapecoense em 2014, uma partidaça na qual Dionis foi um grande destaque do jogo junto com o Leandro Pereira. Camilo também fez o dele nessa partida, um 5-0 imperdoável, quase que parecido com Brasil e Alemanha. Meus amigos, 2014, este é o contexto. Arena Condá em festa, lembrando que teve a atuação de um jogador de linha no gol. Sim, meus amigos, o Dida foi expulso, acabou fazendo um pênalti feio, aí Camilo acabou batendo pênalti e adivinha quem foi pro gol? Rafael Moura. Sim, meus amigos, Rafael Moura teve a difícil missão de tentar defender aquele que seria o 5º gol da Chape, que não deu muito certo, o Camilo bateu muito bem. E passeio consolidado, goleada feita do Verdão do Oeste. Chape 5-0 no Inter. E a outra goleada de 5-0 sofrida pelo Inter foi contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro de 2015, no Grenal número 407, inesquecível para os tricolores, na qual Luan, Juliano e Fernandinho fizeram um jogo inesquecível para toda a torcida do Imortal. Pensa só, meus amigos, uma goleada já é fantástico. Imagina uma goleada diante do seu maior rival, em plena arena do Grêmio. Sensacional. Até o Heber fez gol contra nesse jogo, uma bagunça total. E falando agora do Palmeiras, que sofreu 2 goleadas de 6-0, sendo estas as maiores goleadas sofridas pelo Verdão no Brasileirão. A edição de 1981 contra o Internacional, na qual os destaques do jogo foram Batista e Mário Sérgio. Batista fez gol de falta nesse jogo, foi uma sonora goleada do Colorado diante do Palmeiras, um jogo inesquecível para os torcedores do Inter, e a mais recente foi contra o Goiás em 2014. Meus amigos, a fase não era boa na década de 1980, a fase de 2014 também não era das melhores, o time brigando para não cair, precisando muito da vitória, e o Goiás não quis nem saber, meu amigo. Enfiou 6 no Palmeiras, Eric, Esquerdinha e companhia, não tomaram conhecimento e o goleiro Deola sofreu pra caramba naquele jogo. E o Palmeiras brigou para não cair até o fim. Goleada confirmada, 6-0. Goiás tá aparecendo bastante aqui no vídeo, hein, meu? Já fez isso contra o Grêmio, agora contra o Palmeiras. Meus amigos, o time esmeraldino não tá perdoando ninguém. E falando agora do Santos, o alvinegro praiano, que teve 2 goleadas históricas de 7-1. Sim, meus amigos, o Santos tem 2 goleadas em particular para contar história. Placares bem parecidos com a seleção brasileira. O primeiro foi contra o Corinthians em 2005,
Um jogo fantástico, um show particular de Carlitos Tevez. Teve dancinha, Nilmar também fez gols nesse jogo, Marcelo Matos, enfim, o Corinthians da MSI, que viria a ser o campeão brasileiro daquela edição. Aquele jogo foi um verdadeiro passeio, meu amigo. Tevez acabou com a partida, dançou La Cumbia e despachou o Santos de vez, meu, 7-1. E o outro 7-1 sofrendo pelo Santos foi contra o Internacional no Brasileirão deste ano, que, meus amigos, o Inter não tomou conhecimento, fez 4-0 no primeiro tempo, fez mais 3 no segundo, um Santos perdido, um Santos apático, que até o momento que estou gravando o vídeo está brigando para não cair no campeonato, está na luta, na fuga do Z4, um jogaço de Wanderson, Alan Patrick, Bustos e companhia do Inter. E o São Paulo também tem o seu 7-1 particular. Sim, meu amigo, o tricolor paulista foi a São Januário no Brasileirão de 2001 enfrentar o Vasco de um baixinho, meus amigos. Vocês sabem bem de que eu estou falando. Do Romário, sendo que deu tudo errado pro São Paulo no jogo, deu tudo certo pro Vasco, sendo que logo no início o Ceni foi defender uma bola fora da área, foi expulso, fez a interceptação errada, tava 0-0, daí entrou o Alencar no lugar de Ceni, e te contar, meu amigo, que jogo sofrível de Alencar. Até porque logo no primeiro gol ele leva um frango, daí em seguida sai mais gol do Vasco, o Romário foi o grande destaque da partida, fez um hat-trick, 3 gols do baixinho Romário, tudo normal até aqui, afinal o Romário é craque de bola, joga muito, uma partida doída pro São Paulo, França até descontou no final, fez o gol de honra, de nada adiantou, é claro. É, meus amigos, muito placar de Brasil e Alemanha aqui no vídeo, viu? 7-1 pra lá, 7-1 pra cá. Nem o São Paulo escapou de ter seu próprio 7-1, sendo esta a maior goleada sofrida pelo São Paulo no Brasileirão. E o Cruz Maltino, o gigante da colina Vasco da Gama, também já teve seu dia de tomar a maior goleada da história. Em pleno Brasileirão, é claro, contra o Internacional em 2015. Sim, meus amigos, Vascão brigando para não cair numa situação delicadíssima no campeonato, foi enfrentar o Inter em pleno Beira-Rio e as coisas saíram totalmente de controle. O Inter, que contava com Lisandro Lopes, sendo que nesta partida teve um golaço de fora da área do Valdívia, sendo que nesta partida teve um golaço de tabelinha que saiu do Sacha, um golaço de fora da área do Valdívia, um gol de primeira de Nilton num cruzamento, vindo da direita, um baita golaço de Nilton por sinal. O Inter encaminhou o rebaixamento do Vasco, que foi naquela edição de Brasileiro, um time totalmente bagunçado dentro de campo. Inter 6, Vasco 0. E aqui encerro mais um vídeo no Fita Futebolística. Agradeço demais a sua audiência. E lembre-se de se inscrever no canal. E o Fita vai crescendo a cada dia com mais inscritos. Tem uma meta de chegar aos meus primeiros 1000. E você pode fazer parte dessa história. Então, se você não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e deixe o seu like. O like é importante para que outras pessoas conheçam o canal, que o trabalho seja divulgado aqui no YouTube. Ative as notificações para não perder as novidades. E lembrando que toda quarta e sexta-feira tem vídeos novos aqui no canal. Fechou? Fico por aqui, um forte abraço e tchau! Até o próximo vídeo com mais histórias e curiosidades do nosso amado futebol.